Salve pessoal, tudo bem? Professor Ednilson aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos inserir um novo assunto. Hoje nós vamos falar sobre imagens. Nós vamos trabalhar, entender como inserir uma imagem no nosso documento HTML, como trabalhar essa imagem e ver algumas visualizações dessa imagem que a gente pode adequar aqui, tá? Então hoje eu não preparei nada assim de slides aqui nesse vídeo, para a gente trabalhar exatamente com a parte prática. Vamos lá. Então eu deixei aqui preparado para vocês o ambiente com o editor e o navegador, tá? E aí a gente vai conseguir trabalhar e visualizar o que vai acontecer com esses dois elementos aqui. Bom, primeiro de tudo, eu deixei um documento HTML já preparado aqui. O que eu gostaria que vocês observassem? Eu tenho uma imagem aqui, esse PNG é uma imagem. Então eu consigo trabalhar essa imagem. Eu quero colocar essa imagem dentro do documento HTML, tá? Então o nosso documento HTML aqui não tem nada, está vazio. Deixa eu abrir ele aqui para visualizarmos aqui o HTML. Então, imagem HTML, está aqui vazio, não tem nada no nosso documento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou esconder vocês aqui, tá? Vamos querer colocar o nosso meta, o básico no char7, e vou colocar o nosso título. No nosso HTML. Então, ao recarregar aqui, já veio, então, trabalhando nosso HTML para vocês visualizarem que estamos trabalhando no mesmo documento. Então, vou colocar o título também dentro do corpo. Tá? E aí, ao recarregar aqui, nós temos lá o H1 apresentando a mensagem. Trabalhar com imagens é algo bem tranquilo. O que a gente precisa ter consciência é o nome da imagem e aquilo que a gente quer apresentar. Por exemplo, eu vou colocar uma imagem aqui, então eu vou abrir uma tag, a tag chama IMG. Tá? Essa tag ela não tem o fechamento, tá? Ela é uma tag assim que nem o meta, ela não tem o /IMG, porque ela não tem conteúdo, a própria tag apresenta a imagem. Existem dois atributos obrigatórios dentro de uma tag IMG. O primeiro é o source, que é o recurso, que é o nome da imagem, tá? Essa imagem que a gente vai colocar aqui nesse primeiro momento, ela está no mesmo diretório. Então, se eu visualizar aqui nos meus diretórios, o arquivo imagem1html, está aqui, e eu vou colocar esse arquivinho chamado lena.png. Então, ele está no mesmo diretório do nosso HTML. Então, simplesmente eu vou indicar aqui o nome do arquivo. Tá? Só isso não basta. Eu preciso colocar um segundo atributo obrigatório, que é o alt. O alt quer dizer o texto alternativo. O HTML ele tem a obrigação de ser legível, inclusive por leitores de telas, pessoas com deficiência visual, pessoas cegas e tudo mais, conseguem acessar o conteúdo de um HTML a partir de um software chamado leitor de tela. Não dá para um leitor de tela falar o que tem numa imagem, então ele vai pronunciar aquilo que a gente indicar como texto alternativo. Outra opção onde que é usado esse texto alternativo, esse alt, é quando o usuário desabilita o carregar imagens, ou tem um browser, um navegador que não tem imagens, tá? Ele no modo texto. Eu vou apresentar para vocês aqui onde vai aparecer no modo texto, por exemplo. Então, vou colocar aqui, imagem da Playboy.
Tá? Essa imagem que eu estou colocando aqui para vocês realmente é uma imagem da Playboy. Tá? Sem pânico. Então, coloquei a imagem. Observe que eu só fechei a tag aqui, ó. Tá? Ela não vai barra, não vai nada. Ela simplesmente é uma tag que ela se fecha sozinha e não tem um barra img. Tá? Pronto, nossa imagem já está aqui disponível. Tá? Carregada a nossa imagem aqui. Ednilson, que bacana, a imagem ficou lá ocupando um espaço da tela e tudo mais. Essa imagem, ou melhor, toda a imagem, né, tem um conjunto de propriedades, ela tem lá altura e largura. Né? E nós conseguimos trabalhar com a altura e largura da imagem de algumas formas. O errado primeiro é usar o atributo width para indicar a largura, por exemplo, 200, e weight para indicar a altura, 120. Por exemplo, o que isso vai acontecer? Distorcer nossa imagem. Tá? Se eu posso mudar esses valores, 500, por exemplo, a imagem vai ficando cada vez pior. Tá? Não é o adequado a gente configurar as imagens com esses dois atributos, apesar deles funcionarem. Tá? O ideal é que a gente configure numa nova tagzinha que eu vou apresentar para vocês aqui agora, chamada Style. Então, aqui dentro do head, nós vamos criar aqui uma tag chamada Style. Essa tag Style, ela tem o barra Style, e o que a gente define? Os estilos da página. Tá? Nesse momento, isso aqui é um CSS, é um código CSS que nós vamos colocar aqui dentro do nosso HTML. São duas coisas distintas e a gente passa a trabalhar agora com a visualização do texto, da imagem, do que seja. É uma configuração de visualização. Lembrando que o HTML é um conteúdo representa um conteúdo de apresentação de conteúdo. A gente coloca conteúdo no HTML e configura esse conteúdo, a apresentação dele no CSS. Então, por exemplo, se eu quiser que essa imagem ocupe a largura inteira da minha tela, por exemplo, então eu vou definir aqui um estilo para image. Tá? É o mesmo critério que a gente usou lá na lista, na lista não ordenada, para definir lá o disco, se era um círculo, etc. Ou um quadrado. Aqui eu vou usar também o atributo width, por exemplo, 100%. O que significa isso? Significa que essa imagem vai ocupar a largura de 100%. Então, se eu vier aqui, ó, a largura da imagem, ó, ela ocupa 100% da nossa tela, do navegador. Se eu aumentar aqui, tá? Vocês provavelmente, eu vou esconder minha janelinha aqui para que vocês consigam visualizar aqui, ó. Então vocês vão perceber, ó, a imagem ocupou 100% da tela. Tá? Bom, então eu consigo agora voltar aqui e falar, eu não quero mais 100%, eu quero que ela ocupe 50%, metade da tela. Só configurar, ela ocupa metade da tela. Observe que ela já configura, a imagem não fica distorcida. Eu quero uma imagem que ocupe 80%, sem problema. 80%. Aumentar o meu navegador, ele aumenta 80%, aqui tem 20% sobrando. Tá? Então ele aumenta os 80%. Tá certo? Então, depende daquilo que eu configuro, ele fica apresentável para gente. Então, e se eu quiser, então a largura de 100%, legal. E se eu quiser a altura de 100%, olha lá, legal, vamos colocar a altura de 100%, e aí ele não funciona. Tá?
Não funciona porque existe a barra de rolagem e ela não determina o tamanho, a página nunca terá fim. Então, a altura de 100% da imagem nunca vai ser atingida. Então, não existe essa configuração, não vai funcionar essa configuração em porcentagem. Simplesmente a largura, que é feito o ajuste automático também da altura. Então, o if ele faz para a gente, ele coloca a largura da imagem e a gente consegue configurar isso aqui normalmente. Então, vou deixar aqui uns 30% da tela. Perceba, ó, ele reduziu um pouquinho, tá? E se eu omitir isso aqui, a imagem vai do tamanho original. Essa imagem aqui ela tem 512 por 512 pixels, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou incluir depois para vocês, mostrar para vocês essa questão do Alt. Tá? Daqui a pouquinho eu vou abrir um navegador que não carrega imagem e aí vocês vão conseguir visualizar isso aqui, bem interessante. Bom, estão inserindo uma imagem com 30%. Essa imagem ela está no mesmo diretório, tá? Então, só simplesmente indiquei o nome dessa imagem. Bom, o que eu vou fazer agora? Observe que eu tenho nessa pasta imagens aqui, ó, isso aqui é um diretório, eu tenho outras imagens. O que eu vou fazer? Inserir uma imagem de outro diretório. Logo abaixo aqui, ó, eu vou inserir uma nova imagem, tá? O source dela é o diretório imagens. E aí, dentro desse diretório imagens, eu vou escolher a outra imagem. Então, observem que eu coloco o nome do diretório barra o nome da imagem. Tá? Então, eu consigo montar uma estrutura de diretórios e ter várias imagens aqui. Então, imagem mais atual. Tá? Então, o segundo texto também é obrigatório, todas as imagens vão ter texto alternativo obrigatório. Tá? Olha que interessante, e as duas imagens, como eu apliquei a tag IMG aqui, todas as imagens desse documento HTML vão ocupar 30%. Então, tá aqui. Tá? As duas fotos, as duas imagens, a moça é a mesma, tá? A primeira lá de 1961, a segunda eu não sei a data exata. Bom, estamos lá então as duas imagens, uma do lado da outra, tá? E ocupando ali 30%. Observem que se eu pedir para cada uma das imagens ocupar 50% da tela, ó, não cabe. Tá? Porque o espaço, existe uma margenzinha aqui, ó, no cantinho, ó, o que impede que eu ocupe 100%. E a barrinha também aqui, ó, ela ocupa um espaço. Então eu tenho que definir um pouco menos para conseguir atingir quase toda a tela. Talvez uns 49% por imagem, vamos testar aqui, ainda dá. Mas 50% por imagem não comporta. Vocês viram que interessante? Tá? Então nós temos aqui as duas imagens definidas. Tá? Bem interessante isso. Bom, eu posso também fazer uma imagem, vou reduzir um pouquinho aqui para a gente visualizar isso, passar ela para 10%. Tá? Então, só para a gente poder visualizar essa configuração. Posso ter um parágrafo aqui, tá? E dentro desse parágrafo eu vou colocar um texto, tá? E vou colocar uma imagem. Então, essa moça é a Lena. Tá? Então, esse é o nosso texto. Tá? Então, carregando aqui, ó, um parágrafo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse parágrafo 2 vezes. Tá?
E olha que interessante, eu vou trazer essa imagem aqui, ó, para dentro do parágrafo. Dentro da tag parágrafo, eu vou colocar a tag img. O que vai acontecer? Tá? O parágrafo começa aqui. O que eu vou fazer com a outra imagem? Claro que eu vou levar para o segundo parágrafo. Então, olha que interessante. Então, ó, ficaram os dois parágrafos aqui, ó. E aí as imagens, uma imagem para cada lado, tá? Parágrafo, o texto é o mesmo e a imagem está ali. Eu vou colocar aqui apenas numa imagem. Poderia, quando eu colocar nesse estilo aqui, eu aplico para as duas imagens, tá? Eu posso colocar, tem algumas formas de fazer, mas eu vou fazer aqui diretamente na tag, tá? Do CSS, colocar um CSS embutido aqui nessa tag, para facilitar a compreensão. Por exemplo, o CSS que eu vou colocar aqui, eu vou colocar um style, é um float. Eu quero que essa primeira imagem ela fique para a direita no parágrafo. Olha só. Significa que a imagem foi lá para a direita. Olha lá no final do parágrafo onde foi parar a imagem. Tá? E a imagem está flutuando. Ela foi lá para o final. Se eu colocar esse estilo aqui, pode ser aplicado para ambos, tá? A gente pode fazer aqui, ó. Float right, né? Para ficar lá na direita. Isso implica que as duas imagens vão estar na direita, tá? Uma encaixadinha com a outra. Se eu tirar esse daqui, ó, vão perceber que não vai fazer diferença lá, tá? Uma tá depois da outra, ó, porque tá float significa que está flutuando, tá? Então a gente consegue dentro do parágrafo fazer a imagem flutuar, tá? Ou até fora do parágrafo. Então, não obrigatoriamente no parágrafo, mas fora do parágrafo eu também consigo fazer a imagem flutuar, tá? É que dentro do parágrafo ela fica mais fácil de ser interpretada a posição dela e nós conseguimos entender que uma está depois da outra. Então elas estão flutuando, está encostando uma na outra aqui, ó. As imagens estão flutuando e os parágrafos estão aqui. Legal. Existe mais uma forma de inserir uma imagem, ou melhor, existem mais possibilidades de imagem, tá? Por exemplo, imagens animadas. Eu criei uma aqui, que é um GIF, tá? Imagem animada, que também vai ser apresentada. Eu vou aumentar a visualização aqui um pouquinho. Vou tirar o float, fica mais fácil. O float a gente vai conseguir visualizar ele melhor depois. Então, olha lá a imagem animada, ó. É um GIFzinho, tá? Simplesmente uma animaçãozinha aí, sem muita importância, mas basta inserir um GIF como se fosse uma imagem normal, tá? Ele vai ser inserido normalmente. E aí tem mais uma forma de inserir uma imagem, tá? Essas imagens que a gente inseriu até agora, elas estão dentro do nosso diretório. Eu vou inserir uma imagem que ela não está no diretório. Então, o nosso texto alternativo, imagem da internet, tá? E o que eu vou fazer? Colocar o link da imagem. Eu já tenho um link copiado. Opa! Eu deixei um link aqui na minha URL aqui, ó. Essa aqui é uma outra imagem
que eu tenho aqui, tá? Que eu estou pegando desse site, é uma imagem que eu peguei na internet, tá? E aí eu posso colocar ela aqui, tá lá. Essa imagem aqui ela é sozinha, tá? Então se eu remover essas daqui, ela é a imagem completa é a junção das duas fotos. Posso colocar aqui uns 80%. Tá? Vocês percebem que tem um delay, um pequeno delay? É porque ele busca essa imagem na internet, ele vai lá no site. Qual que é o problema de usar uma imagem nesse formato? Se o site caiu, a imagem não aparece. Tá certo? Então esse é um grande problema que pode acontecer. A imagem não aparecendo, quem vai aparecer é o texto alternativo. Então, se por um exemplo aqui eu me desconectar e ficar offline, tá? Mandar recarregar esse daqui, ó, não aparece mais. Imagem da internet, ó. Exatamente o texto alternativo é o que acontece. Tá? Então deixa eu religar minha rede. Tá? Então já fica o exemplo aí de quando que o texto alternativo vai ser exibido, ó. Recarreguei aqui, vamos ver se já conectou. Ainda não, ó. Agora conectou e trouxe pra gente a imagem correta aqui de volta. Tá certo? Então nós temos a possibilidade aí de usar uma imagem do mesmo diretório, uma imagem em diretório diferente, uma imagem animada, uma imagem da internet. Tá certo? Além disso, nós podemos colocar mais coisas envolvidas numa imagem. Por exemplo, nós podemos colocar uma indicação, tá? Um link para um site, para qualquer informação a respeito daquela imagem que vocês quiserem. Por exemplo, vamos pegar e transformar essa primeira imagem aqui, tá? Que é a imagem que nós temos aqui, vou recarregar aqui, ó. Essa primeira imagem, vocês podem ver o mouse não muda nenhuma imagem, mas eu vou colocar essa primeira imagem como sendo um link. Então, basta envolver essa imagem como um link. Então, eu vou preparar um link aqui, ó, parágrafo, tá? Dentro do parágrafo, um A, que é uma âncora. Essa âncora, dentro dela eu vou colocar a imagem. Então, essa imagem aqui vem no lugar do texto da imagem. Tá? E aí, o href dessa imagem é que vai abrir o site. Então, eu vou colocar aqui um link para o Wikipedia, tá? E vou colocar aqui um target, um blank da vida, para ele abrir uma nova aba, tá? Então, recarregando aqui, ó, percebam, ó, ele está no novo parágrafo. Então, ó, a mãozinha aqui, o mouse virou um link, eu clico na imagem e vai abrir o site para a gente, tá? Então aí vocês podem ler a história dessa moça aqui, a imagem, que é uma imagem computacional usada na computação há muitos anos para trabalhar com processamento de imagem. Então eu consigo colocar imagens como links, tá? Para um link externo, posso colocar a imagem por um link para outra página interna do nosso site e assim por diante. Então, é bem tranquilo, basta envolver a imagem como um link, basta colocar lá o tamanho que se vocês querem visualizar de uma imagem, assim por diante. A sugestão é que uma imagem, em geral, esteja envolvida dentro de um container, de um parágrafo, por exemplo, para que ela possa ser manipulada mais facilmente, tá? Mais para frente a gente vai trabalhar outras tags de estilo também para envolvendo parágrafo, imagens, tá certo?
A gente vai brincar bastante com alguns estilos agora no próximo bimestre. Tá? Mas o que a gente tem que guardar de imagem a tag img, 2 atributos obrigatórios é o source, é o primeiro. O segundo atributo obrigatório é o texto alternativo. E a gente pode configurar a largura, a altura, tá? Do jeito que a gente quiser. Tá? Então, podemos considerar, por exemplo, em pixels. Tá? E isso implica lá no tamanho. Tá? Se eu puser 100 pixels, ele já vai aumentando e assim sucessivamente. Tá certo? E aqui eu consigo também no Style configurar, que eu acabei não mostrando, o if, por exemplo, 180 pixels. Tá? Então ele vai distorcer as imagens para atender essa resolução aqui. Então a sugestão é cuidado para não quebrar a imagem, para não deixar ela desconfigurada. Então aqui é uma propriedade que vai estar uma imagem embaixo da outra, ocupando a largura inteira da tela. Tá vendo? Então já dá para brincar com imagens, já dá para a gente fazer bastante coisa. Espero aí que vocês tenham conseguido compreender como trabalhar com questão de imagens e estou aí à disposição de vocês para aquilo que for necessário. Então, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.